Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando aqui com o nosso pré-jogo. Hoje tem Mengão em campo, tem Flamengo e Bragantino. Falarei sobre tudo o que você precisa saber, onde assistir ao vivo, data, horário, local da partida, sobre a arbitragem, escalações, desfalques. E vou falar também sobre a rodada aí 24 do Campeonato Brasileiro, né? Já teve alguns jogos aí, né? Os jogos deste domingo e da tabela de classificação. Teve goleada aí, né? Que mexe na ponta da tabela aí do campeonato. Então, passando os resultados deste sábado, né? Que nós tivemos alguns jogos. Nós tivemos Atlético Goianiense 2, Juventude 1. Aí tivemos o Palmeiras metendo 5-0 no Cuiabá, galera. Atlético Mineiro 0, Fluminense 2. Aí o Fluminense respirando aí, né? E daí hoje nós teremos às 16 horas Bahia e Botafogo, né? Um jogo importante aí, né? O Bahia que será o nosso próximo adversário aí nas quartas de final aí da Copa do Brasil, né? Jogo quarta-feira, passarei também essas informações. Daí teremos Criciúma e Grêmio às 16 horas, Fortaleza e Corinthians também às 16 horas, São Paulo e Vitória da Bahia às 18h30, Internacional e Cruzeiro às 19 horas e às 20 horas Flamengo e Bragantino. E nesta segunda-feira, Vasco da Gama e Atlético Paranaense às 21 horas, galera. Então, passando aí a classificação do Campeonato Brasileiro, né? A tabela de pontos aí, né? Então, em primeiro lugar, continua aí o Botafogo com 46 pontos em 23 jogos. Daí nós temos o Fortaleza em segundo aí com 45 pontos em 22 jogos. O Palmeiras em terceiro com 44 pontos em 24 jogos. O Flamengo em quarto com 41 pontos em 22 jogos. 2 jogos a menos que o Palmeiras, né? Em quinto, o Bahia, com 38 pontos em 23 jogos. Em sexto, São Paulo, 38 pontos em 23 jogos. Cruzeiro em sétimo, 37 pontos em 22 jogos. Em oitavo, Atlético Mineiro, com 30 pontos em 22 jogos. Em nono, Atlético Paranaense, 29 pontos em 21 jogos. Em décimo, Vasco da Gama, com 28 pontos em 22 jogos. Em décimo primeiro, Juventude, 28 pontos em 23 jogos. Décimo segundo, Bragantino, com 27 pontos em 21 jogos. Em 13º, o Internacional com 25 pontos em apenas 19 jogos. Em 14º, o Criciúma com 25 pontos em 21 jogos. Em 15º, o Grêmio com 24 pontos em 21 jogos. Em 16º, o Fluminense saiu da zona de rebaixamento, Fluminense, né? Está com 24 pontos em 23 jogos. Na zona de rebaixamento, então, nós temos abrindo aí em 17º, o Vitória da Bahia com 22 pontos em 23 jogos. Em 18º, o Corinthians, com 22 pontos em 23 jogos. Em 19º, o Cuiabá, com 18 pontos em 22 jogos. E em 20º, o Atlético Goianiense, com 18 pontos em 24 jogos. Passando informações sobre o jogão aí de logo mais Flamengo e Bragantino, né? Então vamos passar todas as informações aí, Flamengo e Bragantino, que se enfrentam neste domingo às 20 horas pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Premier vai transmitir a partida aí para todo o país, viu, galera? Apenas para assinantes aí. Então, mesmo com a derrota para o Bolívar, o Flamengo chega com ânimo e renovado pela classificação às quartas de final da Libertadores. Então, a grande novidade é a estreia de Michael, que treinou no time titular e começará jogando esta partida. Então, esse jogo será a reestreia de Michael com a camisa do Flamengo, né? Então, o Bragantino chega em má fase aí para enfrentar o Flamengo. O time estourou uma longa sequência de 7 jogos sem vencer ao derrotar o Corinthians no meio de semana pela Sul-Americana, mas caiu nos pênaltis e segue em momento complicado aí na temporada, né? Então, onde assistir ao vivo? Apenas no Premier, galera. E o Flamengo aí do técnico Matheus Bach, né? Então, o Flamengo não terá Tite na partida deste domingo. O treinador passou mal no voo de volta da Bolívia e sofreu uma arritmia cardíaca. Filho e auxiliar dele, o Matheus, ficará à beira do campo. Então, para o jogo deste domingo. E além da reestreia de Michael, o Flamengo terá laterais diferentes em relação ao time que jogou contra o Bolívar. O Wesley começa e Léo Pereira será improvisado na esquerda. De La Cruz também não começa jogando. Então, a escalação do Flamengo aí é com Agustin Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Alan, Pulgar e Gerson. Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. O que não me agrada aí é jogar juntos, né? O Pulgar e o Alan. Eles não se acertam no meio-campo, né? Então eu já estou discordando dessa escalação aí, galera. Já vou deixar bem claro aí que essa escalação não vai funcionar. Então quem está fora?
Everton Cebolinha com ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Matias Vinha, ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e fratura da tíbia. Pedro, lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Gabigol, lesão no músculo posterior da coxa direita. E Arrascaeta com lesão no adutor da coxa esquerda. Pendurados Ayrton Lucas e Léo Pereira. E o Bragantino do técnico Pedro Caixinha. Então o Bragantino aí tem 8 desfalques confirmados para enfrentar o Flamengo. O número de baixas pode chegar a 9, já que o atacante Thiago Borbas não treinou durante a semana por conta de dores na coxa e é dúvida para esta partida, galera. Então, por outro lado, o lateral direito Nathan Mendes e o volante Jadson e o atacante Eduardo Sacha, que desfalcaram o time aí na última rodada por estarem suspensos, voltam a ficar à disposição do técnico. Que também deve voltar é o goleiro Cleiton, afastado dos últimos jogos por causa de um estiramento na coxa direita, que é considerado o Neuer quando joga contra o Flamengo, galera. Então, passando aí, né, a provável escalação do Braga, que deve vir a campo com Cleiton, se ele não tiver condições, Fabrício, né, que será o goleiro, né? Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido. Jadson, Lincoln e John. Gustavinho, Henry Mosqueira e Eduardo Sacha. Quem está fora do time do Bragantino? Lucas Evangelista, que está suspenso. O Vitinho também suspenso. Elinho, estiramento na panturrilha direita. Lucão, lesão na coxa direita. Matheus Fernandes com lesão na coxa esquerda. Juninho Capixaba com lesão no joelho direito. Eric Ramírez com lesão na panturrilha esquerda. E Pedro Henrique, lesão na coxa direita. Os pendurados são Lucas Cunha, Eduardo Santos, Lincoln, Thiago Borbas e Pedro Caixinha, o técnico, né? Também está pendurado aí, né? E a arbitragem, passando a escala de arbitragem, então o árbitro é Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Assistente 1 é Bruno Bosquilha, do Paraná. Assistente 2 é Gisele Casaril, de Santa Catarina. E o árbitro de vídeo é Rafael Traci, de Santa Catarina também. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima!